caí da live e não consegui voltar. É, Você tava, então, eu perdi a parte que você estava se apresentando, acho que daí parou na minha. eu tenho experiência então com jornalismo tradicional, com assessoria de imprensa, social media, hoje eu trabalho aqui no Marketing Store Club. Então, para começar e para a turma daqui também te conhecer, gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória profissional. Ah, obrigada. Obrigada pela introdução. Engraçado, eu vou começar de trás para frente. Uhum, Eu sempre começo, né, uma ordem cronológica, eu vou começar ao contrário. Né? Eu tô aqui no marketing digital, vamos dizer assim, finquei o pé mesmo em 2002, né, final de 2002, vamos dizer assim. Eu cheguei antes de 2002, eu cheguei até a fazer coprodução, né? O que é uma coprodução? É quando você ajuda um especialista a fazer um lançamento de um produto, um desenho de um produto. Minha primeira coprodução oficial foi em 2021 até para a área de uhum, finanças. Mas em 2021 eu estava assim, continuo, não continuo, só que daí o que eu decidi? Empreender. Né? Se eu sempre tive vontade de empreender, de ter um negócio próprio, de auxiliar as pessoas com o meu conhecimento. E a gente vê que aqui na internet o conhecimento é algo que as pessoas prezam por ele. Porque não importa qual é o conhecimento que você tem, uhum. sempre tem alguém que pode precisar dele. Você pode fazer a vida da outra pessoa melhor, né, com esse conhecimento. E é isso que eu tenho tentado fazer e tenho obtido resultado. Não é fácil empreender, é uma jornada onde muitas vezes você se sente sozinho, seus familiares não entendem, principalmente se você convive com pessoas que não têm a cultura do empreendimento, né? Trabalhos formais, vamos dizer assim. E, então, muitas vezes, você tem que confiar no que você está fazendo, ter um pouquinho de teimosia, no sentido de insistir, saber o que você tem que deixar para trás, ter humildade de mostrar que você está. Sempre é um processo de aprendizado. Antes disso, né, o que eu fiz? A minha formação em engenharia de computação, então eu já fui desenvolvedora, né, vi aqui uma amigona minha, que é minha irmã, que eu considero como minha irmã, né, tá aqui, né, na jornada. Foi, então, assim, sempre acompanha a minha jornada. Então, trabalhei com desenvolvimento de software. Chegou um determinado momento que eu vi que eu não estava conseguindo fazer as minhas atribuições da maneira que eu achava que eu tinha que fazer. E na época eu tinha acabado de casar, conversei com meu marido, né, ele foi extremamente compreensível, como ele sempre é, né, meu companheiro e dos meus maiores incentivadores. E aí eu decidi dar uma pausa, e nessa pausa apareceu a oportunidade de trabalhar em faculdade, então dei aula em faculdade. E isso foi em 2009. Então, até 2011 eu dei aula em faculdade. E depois eu comecei a trabalhar com projetos de educação. Então, eu trabalhei em empresas ligadas com a capacitação de pessoas envolvendo áreas ou da parte de sistemas de informação, né? Então, cheguei a aprender e dar aula até de mainframe, que é computador de grande porte que muitos bancos usam, né? E nessa minha jornada, o que eu vi, né? Esse movimento de aprender, recomeçar, aprende, faz de novo, entende o que está acontecendo, né? Então, essa parte de aula online, curso online, eu tive o primeiro, vamos dizer, contato assim, como produtora de conteúdo online, produtora de curso online, nessa empresa que eu trabalhei, que foi o Instituto Eldorado, que tinha um projeto de educação muito antigo lá, com uma grande empresa que é a IBM. Então, foi lá que eu aprendi isso, né? E, paralelo, eu sempre ficava antenada com o que estava acontecendo na empresa, tentando entender outros projetos de educação. Numa dessas, eu tive contato com um projeto que começou aqui no Brasil, que é o Apple Developer Academy. Aprendi a metodologia da Apple por conta do departamento de educação que eu trabalhava, né? Metodologia que é usada dentro das academies. E aí, interessante, a gente começou aqui no Brasil e depois foi para fora. Né? Numa dessa, o projeto que eu trabalhava foi descontinuado. E houve a oportunidade de eu aplicar para trabalhar na Apple Developer da Itália. Então, eu fui parar em Nápoles, né? Da pizza, né? Trabalhar dentro da Apple Developer Academy e fiquei lá um ano. Aí veio a famosa pandemia, na É, verdade. aí é um caos, né? Aí foi uma decisão de família voltar para o Brasil e assim a gente fez no meio de 2020.
Então eu paro para pensar, mas já faz um tempinho. Para mim parece que foi ontem, né? Porque tem aquele gap que ninguém sabe, né? O que aconteceu entre 2021, né? Ninguém lembra. 2021, 2022. Então, e nessa de recomeçar, né? Vamos de novo. Aí eu comecei a olhar o movimento da internet, porque foi o boom dos cursos online. Foi. Eu falei, gente, mas espera aí, eu já trabalhei com desenvolvimento de software, já trabalhei com aula em classe, depois projetos de capacitação com aula curta, dei aula remota, muita aula remota, já criei curso, né? Já, e por que não ajudar as pessoas com Nesse isso? Então, momento, né? por isso que eu decidi trabalhar. Então, eu dei algumas consultorias gratuitas, depois comecei a ver valor e comecei a estudar marketing digital. Aí eu brinco que a sensação que eu tenho hoje parece que eu fiz outra faculdade. De tão intenso, né? Que tanta coisa para aprender, tanta coisa para estudar. E sempre colocando a posição assim, tá, isso aqui eu sei, isso aqui eu consolidei ao longo da jornada, porque eu sou partidária de que nenhum conhecimento é inútil, né? Até aquele conhecimento que você fala, será que eu vou usar isso um dia? Isso ajuda a expandir sua mente, né? Então é interessante, porque muitas vezes nos projetos que eu estou trabalhando agora, né, eu lembro de coisa, revisito, assuntos que às vezes não estão conectados, às vezes estão. E hoje eu atuo como gestora de projeto, né, para uma agência, né, que é a Dreams. A gente lá tem alguns clientes, então tem que ficar chaveando o assunto, né, porque são clientes diferentes, com assuntos que não têm conexão. Tenho os meus clientes particulares, tenho um cliente que eu sou social media também. Então, assim, tenho consultorias e mentorias que eu ainda presto justamente para quem quer começar no digital, quem não sabe como dar esse início. E as pessoas têm visto que hoje esse é o canal. Então, antigamente tinha as páginas amarelas, né? Não sei, acredito que não seja da sua época, talvez. Eu já estudei sobre ela. Então, você estudou sobre elas, pois é, né? Eu sou da época que minha mãe falava, vamos lá, né? Pega a lista telefônica lá para mim. Então, vamos lá olhar, né? E às vezes eu olhava o mercadinho e falava, será que ele tá na lista telefônica? Ah, não tá, não pagou anúncio. Então eu sabia que tinha que pagar anúncio para estar lá, Sim. né? E senão o nome era bem pequenininho. E é engraçado você olhar, né? Você fala, gente, a curva, né? Que as coisas aconteceram. Então, muitas vezes é difícil pra gente. As pessoas às vezes querem acompanhar no detalhe, e no detalhe é difícil, a menos que você trabalhe com isso. Caso contrário, é legal você olhar assim, o que eu penso, né? Uma visão geral, é importante estar aqui, no que eu vou focar, e muitas vezes as pessoas se sentem perdidas e não sabem para onde olhar, porque é muito assunto paralelo ao mesmo tempo, a gente é bombardeado. Né? Mas esse é o que a gente tem para o momento, então a gente tem que olhar o que eu posso tirar o melhor dos mundos, Sim. né? Você falou então sobre sua trajetória, você migrou então da sua área de tecnologia para a área de educação e depois para isso. Então, para vocês, qual foi o maior desafio, né, de migrar dessa área de tecnologia antes para a educação primeiro? Você qual, assim, nossa, realmente essa parte foi difícil. Olha, eu estou olhando, porque assim, se a gente for olhar em termos de assunto, tudo bem, antes eu era uma desenvolvedora de software, eu ficava focada, ou deveria estar focada desenvolvendo. Muitas vezes para mim era difícil ficar focada desenvolvendo, apesar que eu tinha momentos de foco, sim. Hoje no meu trabalho eu vejo aqui que às vezes tem momentos de foco que eu esqueço, né? Eu tenho um menino, já tem 10 anos, sou casada, muitas vezes eu esqueço das coisas que eu preciso fazer com ele. Então, eu vivo na base dos lembretes, celular pitando, né? Então, aquela coisa linda. Né? Só que assim, eu lembro que eu sentia a falta, você falou da dificuldade, né? Tô tentando achar dificuldade, porque assim, eu lembro que naquela época, para mim, a dificuldade era ver muito propósito no que eu estava fazendo, em termos de uma ajuda mais coletiva, né? Então eu vi assim que migrar para a área de educação, eu estava ligado o quê? Com metodologia de ensino, o que eu sei tal coisa, tá? Eu sei tal coisa para mim. Como eu vou explicar isso para outra pessoa? Isso talvez é um ponto de dificuldade. Apesar de eu gostar sempre de falar,
apesar de sempre gostar de apresentar trabalho, essas coisas. Uma coisa é quando você treina um assunto pequeno, então você está treinado para falar aquilo e apresentar. Outra coisa é quando você está num momento de sala de aula, ou num momento de troca, que você não sabe o que a pessoa vai perguntar. Então, talvez isso, né, falar assim, tá, apesar de eu dar aula dentro de faculdade de engenharia de computação, então, assim, se for ver, da parte de, quando você fala assim, né, de tecnologia, você está falando assim de desenvolvimento de software, parte de sistemas e tudo mais, né, não do termo. Depois até legal, se você quiser decorrer a respeito do termo, é interessante, que eu já tive conversa com uma outra amiga a respeito disso, né, do que é tecnologia. Mas, em termos, assim, acho que essa parte, assim, de entender como passar o que eu sei para o outro. Eu acho que, hoje, isso é uma das coisas que eu observo muitas vezes, né? Às vezes a pessoa fala, eu sei tal coisa, mas eu acho que ninguém vai querer saber isso. Eu falo, tá, me explica. A pessoa explica, eu falo, olha que interessante esse modo que você me explicou. Eu não conhecia isso dessa forma. É a forma única que as pessoas têm, né, de falar. Então, assim, por um lado foi talvez uma dificuldade de como passar esse conceito que eu sabia para outra pessoa. E também foi uma descoberta que você se descobre no processo, né? Sim. E hoje você incentiva outras pessoas nesse processo também, né? Não seja egoísta, não guarde para você o seu conhecimento, né? Distribua para o mundo. Sim. Acho que é muito importante, né, esse processo. Você se autoconheceu, viu o que você precisava ali, falou, nossa, acho que posso ajudar outras pessoas com isso. E você pensou em passar isso para frente, né? Porque, real, esse negócio de guardar conhecimento não dá. E às vezes as pessoas ficam com medo, né, de passar para frente, ou por ser julgada. Os outros vão me julgar. Então, na verdade, é um receio seu, né, de você ficar exposto. Ou de alguém roubar aquilo que você sabe. Então, assim, uma das coisas que eu acho que é importante a gente parar para refletir é por que eu não quero passar? Se você não quer passar, né, às vezes você não precisa passar, mas às vezes é um movimento que precisa fazer. Precisa ser reconhecido no mercado. Você precisa contar o que você sabe. Você precisa contar uma história. Né? Então, eu acho que é algo importante para você se conectar às pessoas, que se você não conta uma história, você não se conecta. Se você não mostra para a pessoa que você é tão humano quanto ela, que você passou por dificuldades, que você superou as dificuldades, que você está ali para ajudá-la verdadeiramente, você não vai se conectar. É claro que todo mundo quer trabalhar, dinheiro é bom, todo mundo quer, eu também quero, né? Mas não é só o dinheiro pelo dinheiro. Você fala, tá, é um retorno natural a partir do momento que você doa. Né? A partir do momento que você mostra o seu conhecimento, que você entrega para alguém. E então é algo que eu me disponho aqui, é justamente auxiliar quem quer, porque quem não quer fala, tudo bem, você não quer o respeito. Né? Sim. E aí, acho que quando a pessoa também não quer, acho que não tem essa entrega, né? Também. A gente observa quem tá ali que curte o que tá fazendo, né? Ou então a pessoa engana bem. A pessoa já fez tanto que consegue enganar bem, né? Mas a gente percebe quando a pessoa ensina com gosto, se sente satisfeito com aquilo, né? É bacana. Sente realizado, né? É isso mesmo, realizado. Você comentou sobre quando você voltou para o Brasil, né, na época da pandemia. Isso é uma coisa que eu estava pensando, né, quando a gente estava conversando antes. Como foi esse momento? Tipo assim, você viu o que estava acontecendo e o mundo estava um caos. Isso é um fato, né? E aí, naquele momento, acho que você deve ter pensado sobre o futuro da educação e como você poderia ajudar nisso, né? Bem nessa época da pandemia, eu estava trabalhando ainda lá com o projeto da Apple Developer Academy e funcionava dentro de uma faculdade, onde não só a parte né, do conhecimento técnico e tudo mais, né, era estimulado para os alunos, mas também o trabalho em equipe. Então, os alunos desenvolviam projetos. Né? E aí o que acontece? Estava todo mundo isolado, e agora? Como é que, justamente, vamos estimular esses alunos a continuarem a trabalhar? Porque hoje a gente olha, hoje é reunião, Zoom, trabalhar remoto, né? O projeto
os projetos que eu tenho trabalhado são todos remotos. Uhum. Com exceção do meu cliente aqui da minha cidade, que algumas vezes eu vou presencialmente lá para fazer gravação de vídeo, o resto é tudo remoto. Antigamente as pessoas trabalhavam remoto? Sim. Eu trabalhei com desenvolvimento de software de forma remota com pessoas da Índia. Só que hoje, pela dificuldade que a gente passou, isso é mais claro, mas naquela época a gente tinha que ficar antenado justamente a como eu vou usar uma ferramenta que eu mal conhecia, que era o Zoom. Não só eu, né? Todos os mentores, né, do programa. Como vamos ajudar para estimular os alunos? E numa dessa, a minha vivência em dar aula remota auxiliou o projeto. Por quê? Eu dava aula muitas vezes, não vi os alunos, né? O sistema que eu dava aula não via os alunos, e eu tinha que estimular as pessoas a interagirem comigo no chat. Então eu falei assim, e aí, vocês estão me vendo ou não estão? Responde aqui. Então era um tipo meio, animador de torcida. Só que numa dessas você captura a atenção da pessoa. E era coisas que, então eram essas a dificuldade. Como transmitir esse conhecimento? Usando essa forma remota. A pessoa tá junto. Então, numa dessa, o que a gente, né, observou? É sempre estimulando outra pessoa a participar. Então, não é uma via. Tem que ser dupla. Tem de lá e tem de cá. Não só eu com a plateia, né? Não só eu com os alunos, mas os alunos entre eles também. Então, numa dessa que você observa, né, esses movimentos aí de conexão. E até um ponto, né, que até a bandeira aí da Your Club, que é a parte de comunidade. Então você percebe assim, que se as pessoas não têm conexão, não tem uma afinidade entre elas, não acontece essa cola, né, que une, esse fio que une todo mundo num objetivo comum. E cabe a quem tem, vamos dizer assim, quem está coordenando nessa troca, vamos dizer assim, cabe, né, ou é o professor, ou o mentor, ou o líder do projeto, né? Quem está como ponto, vamos dizer assim, focal, estabelecer essa cola para poder orientar, para poder trocar, né? Olha lá, a Juliana falando, isso vale para tudo. Pois é, na faculdade. Pois é, eu não sei como é no ambiente acadêmico hoje, né? Faz tempo que eu não ministro uma aula, né? Academia, mas é isso que as pessoas têm falado, né? Muitas vezes tem que dar uma aula remota, todo mundo com a câmera fechada, ninguém quer saber de nada. Aí você fala, né? Converso com pessoas que estão dando aula e falam, Simone, hoje em dia é assim. Então, eu acho que o objetivo é esse. Como eu vou fazer uma junção entre as pessoas que estão lá dentro, pelo mesmo objetivo? Quem não quer participar, não adianta. Você vir pintado de rosa, a pessoa vai dar risada da sua cara e vai embora. Agora, você tem que chamar quem quer ficar. E isso é um movimento que também para o pessoal do marketing digital a gente fala, para quem está produzindo conteúdo a gente fala, e também para esses movimentos de comunidade que estão muito fortes. Está todo mundo percebendo que é isso que vai fazer o quê? As pessoas ficarem unidas no mesmo propósito através de comunidade. Então, se não tem, claro, o meu objetivo, a bandeira que eu levanto e quem eu não quero, fica uma coisa muito bagunçada. Então, mesmo em sala de aula, se você não quer, tudo bem, eu respeito. Então, não atrapalha quem quer. Isso a gente é ensinado desde criança, né? Desde lá da pré-escola e essa questão de comunidade mesmo, de trabalho em equipe, desde sempre. E se não tem esse movimento de troca, realmente o projeto não flui, não vai para frente. A gente não tem os resultados, né? Exato. Então, todo mundo tem que comungar, né? Tá unido com aquele objetivo comum, né? O objetivo final é aquele. É ali que a gente quer chegar. Ou você pode não saber. Você fala, tudo bem, a gente tem uma ideia de onde queremos ir. Mas nós temos os mesmos ideais, os mesmos valores, os mesmos propósitos. E muita coisa realmente é ensinada de casa, né? Então, se a pessoa... Se você pega alguém que está já maduro, no meio do caminho, que não tem isso, é muito difícil ensinar. A pessoa tem que querer muito mudar. Caso contrário, não tem como. Isso tem mesmo. Observe. E isso aí vai além de educação de sala de aula, né? É um senso de comunidade que é ensinado, que, infelizmente, algumas pessoas podem
não ter desenvolvido ao longo, né, da vida e da aprendizagem. Sim. Então É, triste essa constatação, mas é verdade. Eu acredito que é importante a gente saber, estar consciente, para saber também quais ações a gente pode tomar. Porque uhum, tem que ter um propósito, tá? A história é assim e o que a gente pode fazer de melhor, né? uhum. É, e deve ter sido difícil, né, para você nessa época de pandemia, mas agora que esse período passou, graças a Deus, a gente está aqui de volta. Mas mesmo assim, a gente está na era digital, né? A gente está sempre ligado aqui na internet. E que bom que a gente pode ter conexão com tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Mas como você enxerga esse futuro, né, da educação nessa era, da inovação e o que a gente pode esperar para o futuro, né, disso? Olha, essa bandeira realmente da comunidade é algo muito forte. As pessoas querem encontrar seus pares. Ao mesmo tempo que é uma era onde a gente nunca teve tanto contato com tanta gente diferente na história, Uhum, né? Porque graças a esse aparelhinho que estamos nos falando e é possível que outras pessoas ao redor do mundo, ou que está no espaço, né, possam nos assistir, é, as pessoas andam muito sozinhas, isoladas. é, Porque com o advento do digital, você fala, não, é que nem agora, né? O Apple lançou o super óculos, né? sim. O Apple Vision. O que acontece? Será que aquilo vai fazer a pessoa ficar mais isolada? Ou ela vai. Ou vai fazer com que crie novas conexões com outras pessoas? Não sabemos. Também vai daquilo que a pessoa quer para ela. Agora, Uhum, a partir do momento que a pessoa vê um objetivo, que eu penso, né? A pessoa tá, esse objetivo eu acho legal, isso eu acho bacana. O uso do digital me faz com que eu conheça pessoas que até então eu não nem vislumbrava conhecer. Hoje você tem acesso a conteúdos que, caso contrário, não teria como fazer, né, em plataformas internacionais, pessoas, né, mesmo assim, em cidades próximas, que você não conhecia. Então, o que eu penso? Como usar essa parte da educação junto com essa entrega de conteúdo, junto com a aprendizagem. É algo feito em conjunto. É algo onde quem é uma posição, né? Aquele ensino tradicional onde um só fala, fala, fala. Tem aquilo que a gente já comentou, a troca. uhum, Você me traz o que você aprendeu dentro da jornada. Eu readequo a minha forma de ensinar. As pessoas entre si também trocam entre elas. Então, dentro de alguns projetos que eu trabalhei, que tem oportunidade de ter até a forma mais simples de comunidade. Qual é hoje? Um grupo no WhatsApp, o grupo é aberto e as pessoas se ajudam. Todas com o mesmo propósito, porque a bandeira entre elas está bem estabelecida, o objetivo entre elas está bem estabelecido. A pessoa que está ali como ponto focal tem muito claro qual é o objetivo dela. uhum, Então, hoje que eu penso, tá, tem o digital, tem um monte de ferramenta, tem ferramenta que às vezes eu nem faço ideia, sim, eu, Simone, às vezes não faço ideia, tanta novidade que brota. Se você não tem certeza do que você está fazendo, dificilmente você vai movimentar as pessoas. Você tem que passar aquilo, né? uhum, Veracidade no que você está falando. Então é isso que é, eu penso, sabe? Então não importa a ferramenta, desde que as pessoas estejam unidas com o mesmo propósito. A ferramenta vem para facilitar. Sabe? é. Esse é realmente o slogan do Air Club, né? Transforma as ideias em movimento. E eu acho É que fantástico esse slogan. é fantástico como a gente faz isso em comunidade, né? Como desde sempre os humanos vivem em comunidade e precisam de outras pessoas para viver, não tem como. A comunicação é um essencial, um pilar essencial para o desenvolvimento humano, né? Desde os tempos das cavernas, né? Então eu acho que é legal a gente seguir com isso, né? E mesmo com as tecnologias que nos afastam, às vezes, acho que é importante a gente relembrar que a gente pode se Sim, unir através delas, né? sim. Nossa, isso que você falou é bem bacana.
porque eu também sou partidária, né, dessa opinião, é um elemento de união. E por isso que a gente percebe muitos movimentos das pessoas se encontrarem presencialmente também. É. Então, Uhum. o pessoal fala que tá o boom, né? O boom dos encontros presenciais. Por quê? Porque, pô, eu já conheço você no online. Vamos ver como que é no offline. Né? É. É o tal do contato que a gente acaba sentindo falta mesmo. Tem Uhum. situações que realmente provavelmente não vão ter como se encontrar, mas aquela vontade existe. E é uma vontade legítima, né? Isso que é bacana. Uhum. É, isso é bem legal mesmo, né? A gente acho que ficou tanto tempo afastado na pandemia que acho que ano passado, em 2022, 2023, era aquele, meu Deus, eu preciso de contato físico, eu preciso estar perto das pessoas. É, E é, acho que isso é um bom aprendizado, né, que a gente teve naquele tempo, sem dúvida, né? sem dúvida. Para quem A estava gente tá aberto, fazendo várias... né? Para quem estava aberta, porque quem só vê dificuldade em tudo vai continuar vendo, não importa o cenário. Agora, quem está aberto, né? Eu acho que isso é bacana. Uhum. Indo então para que você ensina, né? E como você passa isso para as pessoas, quais habilidades você acredita que é essencial para, não acho que não o professor, acho que o orientador nessa nova era, né? Quais habilidades você acha que as pessoas precisam trabalhar? Primeiro ponto, observar. Uhum. Nós estamos num momento cheio de ruído, então tem informação para todo lado, né, chuva de novidades. A partir do momento que você para observar o que as pessoas precisam e também saber ouvir, né? Saber ouvir não é só ficar lá, a pessoa fala, você fala aham, e aí você já vai ouvindo com o seu filtro ligado, né? Com o seu filtro, né, do julgamento ligado. É difícil, isso é um exercício que tem que ser praticado todo dia, consciente. Ela tá, aquela pessoa vai me falar. O que ela está falando do problema dela que não é dito com palavra, ou tá na entrelinha. Isso é uma habilidade também para a gente desenvolver. Porque muitas vezes um potencial cliente seu vai falar o que ele precisa, mas não de uma maneira clara. Então, né, tem uma frase que eu ouvi que é assim: você tem que vender aquilo que as pessoas estão pedindo, mas entregar o que elas precisam. Então, muitas vezes a pessoa, né, o que a pessoa precisa? Ah, dá um chute. Ah, a pessoa precisa de técnica. Ah, eu quero estudar melhor, eu quero passar num concurso. Vamos supor alguém que queira ensinar técnicas de estudo. Inventando aqui agora. Alguém que queira ensinar técnicas de estudo. Então você vai, eu vou vender técnicas de estudo para você organizar, mas a pessoa não quer comprar isso, a pessoa quer comprar uma vaga no concurso. Então, Uhum. o que a pessoa vai falar para você? Ela vai falar isso, né? Vai falar dos medos dela de não passar, do que ela queria comprar com aquela vaga, com aquele emprego, com o dinheiro que ela poderia receber estando naquele emprego. Então, ela vai falar uma série de necessidades para você. E você vai ouvir, você vai entender. Dentro desse contexto, muitas vezes ela vai dar umas pistas de como é a vida dela, as dificuldades que ela tem para conseguir estudar, e aí é uma brecha para você perceber o quê? Como a sua técnica de estudo pode ser aplicada dentro da realidade daquela pessoa. A gente só vai entender como oferecer um produto de uma forma adequada para uma pessoa se você debruçar no problema dela. Se você vender com a sua realidade, a outra pessoa vai falar, eu não quero isso aí. Uhum. E como a gente faz isso? Observando, ouvindo, pesquisando, perguntando. Então, é um movimento de curiosidade genuína. E isso Uhum. vai tanto para quem quer criar um infoproduto, usando o conhecimento que ele tem, quanto para quem também quer ensinar aquilo que ele sabe para outra pessoa. Porque Sim. muitas vezes você tem que adequar o quê? A sua linguagem, a sua forma de falar de uma maneira muito polida, cheia de termos técnicos, vai afastar a pessoa de você. Então tem Uhum. é tudo um ajuste, mas tudo é entender para que público que eu estou falando. Né? Então, muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade. E isso é algo que muitas vezes tem gente que desenvolve isso ao longo da vida. Tem gente que não tem isso e precisa falar, não, eu não tenho, preciso desenvolver.
e faz esse exercício, mas eu acredito que também é praticando. Então é outro Sim. ponto, né? Saber ouvir, né? Saber entender nas entrelinhas, prestar atenção e praticar. Só a prática vai fazer com que você fique descolada e consiga passar o seu conhecimento de uma forma que as outras pessoas entendem. Sabe aquele professor que já deu tanta aula que ele já fala assim, eu sei que você deve Uhum. estar pensando assim, assim, assado. Você fala, como é que ele sabe isso? Porque Sim. ele já ouviu tanta dúvida e ele faz tanta conexão das coisas que ele viveu que aquilo para Que ele sabe ele perfeito, é. né? E aquele professor que gosta de ensinar, que tem aqueles que não gostam, aquela história, se você não gosta, não tem jeito. Agora, se você gosta e Uhum. tem boa vontade, aí é botar para agir que você vai achar o meio, né, para fazer É. tudo. Então, essa boa vontade pode vir tanto da pessoa que está aprendendo, como aquela que está ensinando, né? Precisa vir disso dela também, né? Vem, vem. Você, quando está numa posição de passar um conhecimento para alguém, também tem que ter isso, porque a comunicação é estabelecida, né? Você tem o emissor, o receptor, né? A mensagem e o meio, Uhum. né? Então, por exemplo, eu estou ensinando alguma coisa para você. Então, emissor, receptor. O meio, por exemplo, aqui é a internet. A Isso. mensagem é o que está sendo falado. Se Uhum. quem está recebendo não consegue entender, né? Você fala, tá, você tá com boa vontade de ouvir. Uhum. Mas você fala, ó, Simone, isso que você tá falando tá confuso, eu não tô entendendo. Você consegue me explicar de outra forma? Ou, entendi até aqui, mas daqui pra frente eu não entendi. Ah, então peraí que eu vou te explicar de outro jeito. Então aí que tá a boa vontade dos dois lados. Porque sem isso Sim. também não vai. É, e aí você me falou também aqui que você trabalha com pessoas de áreas muito diferentes, né? E aí como você adapta, né? Quando você se deparou com essas áreas muito diferentes, né? Como você pensou, nossa, como vou me adaptar, aplicar isso para essa pessoa, para esse nicho? Como é trabalhar com áreas tão diferentes? É um aprendizado constante. Então, é sempre se colocar na posição de aprendiz. Então, para você ter ideia da diferença, né? Eu tenho uma cliente, que ela é do nicho de maternidade, ela é educadora parental. O que faz isso? Ensina, auxilia pais com a educação dos filhos, rotina, estudo. Então, é um jeito de falar. Com ela eu me conecto por quê? Porque eu tenho um filho também, né? Então, aquilo ali pode ser mais simples de falar. Agora, nicho de carro, loja de carro, é o meu cliente físico, né, aqui da minha cidade. Uhum. É uma outra área que eu também não conheço. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar. Perguntar. Não, peraí, isso aqui eu não entendi. E tal coisa? Tal coisa funciona? Tal coisa não funciona? Né? Área financeira, que foi a minha primeira coprodução. Uhum. Então, tá certo. E agora, é engraçado assim que os assuntos, isso é uma coisa importante. Os assuntos com os quais eu trabalho são assuntos que eu também gosto. Então, isso Uhum. aí eu acho que é o primeiro ponto. Se é um assunto que eu não tenho nenhuma ligação, ou eu não tenho nenhuma vivência, ou eu não tenho vontade de estudar, vai ser um trabalho extremamente. Vai ser uma tortura. Vai ser Vai. extremamente difícil. Uhum. Então, eu acredito que eu tive muita sorte dos clientes com os quais eu trabalhei serem assuntos muito bacanas. Eu já trabalhei com profissionais da área médica, psicologia, né? Um dos meus trabalhos iniciais foi uma amiga psicóloga que mora em Londres, ela montou um curso, eu fui olhar o curso dela também para gestante. Uma outra amiga que era professora de inglês, uma outra amiga que era fisioterapeuta. Então são assuntos muito bacanas. Uhum. E tem assunto que, assim, eu acho que eu tive muita sorte que não chegou nenhum assunto que falar, tá, isso aí não me conecto. Uhum. Né? Então, eu acho que ainda não tive essa situação. Né? Por exemplo, na empresa na qual eu estou trabalhando como gerente de projeto, consultoria de sono, nutrição, a parte de branding, aqui, né? Assunto que é importante para todo mundo, como fazer sua marca pessoal. Então, assim, são assuntos. Eu vejo o que é de interessante ali, que eu não sei, que eu preciso aprender para Uhum. ajudar a pessoa. Agora, tem certos pontos que é comum em todo mundo. Como transformar
o meu conhecimento de uma forma simples para passar para outra pessoa, ou o que falar, de que forma falar, como organizar as coisas, isso é comum para todos. Como estruturar, opinar em cima do curso, olhar, ou se é um conteúdo que vai para a internet, como passar aquele recado de uma forma mais clara. Então isso, apesar dos assuntos serem distintos, tem coisas que são comuns a todos, né? Eu falo isso como jornalista e conhecendo o Não mercado, é? né? Jornalista, Cada assunto diferente que você deve ter que contar. então, olha, tem que falar sobre tudo, tem que falar sobre saúde, meio ambiente, educação. Então você tem que aprender um pouquinho de tudo e adaptar com quem você está falando, né? Como a gente falou anteriormente, eu tenho que saber para quem eu estou transmitindo a minha mensagem, né? Então, tanto nessa área como tem que escrever um texto para alguém, como você tem que adaptar isso para ensinar para outras pessoas esse determinado conteúdo, né? Sim, sim. Então, realmente é um eterno aprender. Né? Então, se você falar, não tô a fim de aprender nada, você falar, então acho que você tá, já concluiu sua vida. Porque a todo momento a gente tem que estar aberto ao aprendizado. Né? Uhum. Especialmente quando a gente trabalha com essa parte de criação de conteúdo para colocar na internet, ou como formatar um conhecimento que eu sei para vender, para transmitir para outra pessoa, você também tem que, mesmo, tudo bem, você é detentor daquele conteúdo, mas existem coisas dentro do processo que enquanto você não executa, não põe em prática, você não vai aprender. Só na teoria não tem como. Só na teoria não tem como. Então, por isso que eu vejo, é um eterno aprendizado. Vamos lá, começa de novo. É um eterno começar de novo e fala, e é isso mesmo, né? Uhum. Mas mesmo sendo assuntos tão diferentes, Simone, quais são seus princípios pessoais mesmo que guiam você para ensinar isso, né? Quais são os seus princípios que você leva de comunidade, de, de autoconhecimento que você passa através de assuntos tão diferentes, né? Você diz assim, na hora que eu vou conversar com a pessoa, na hora que eu vou orientar, quais os Isso. valores que eu gosto de passar. Acho que o primeiro ponto é ver se aquilo que vai ser ensinado realmente pode ajudar a vida de alguém. Uhum. Vender só por vender, vender só para, né, o pessoal fala da Hotmart, né, as moedinhas da Hotmart, o gráfico da Hotmart, 6 em 7, que é o jargão aí do marketing digital, né, que é vender 6 dígitos em 7 dias, né, que é mais de 100 mil reais, né, no caso. É legal? É muito legal. Já trabalhei em projeto que bateu 500 mil de venda. É. Só que você fala, tá, esse projeto, as pessoas que compraram realmente vão ter a vida transformada? Nesse caso desse projeto que bateu 500 mil, era uma formação onde as pessoas tinham a oportunidade de revisitar aquilo que elas aprenderam para formatar e entregar mais valor ainda para o cliente Uhum. delas. Tá ligado com a área de nutrição. Então ajudava nutricionistas o quê? A se posicionarem no mercado de forma adequada com valor. Aí você fala, Uhum. puxa vida, então a pessoa ela está comprando, não era um valor barato, tinha pessoas se investindo, se endividando para comprar aquilo, mas se ela estudasse, se ela aplicasse, ela ia ter uma melhora na vida dela, tanto pessoal, e às vezes a pessoa casada, tem filho, que quer uma vida melhor para sua família, quer conseguir pagar, às vezes, um esporte para o filho, às vezes comprar um material de qualidade, comprar comida de qualidade, e às vezes a pessoa vai lá, labuta e não consegue. Então, pegando um conhecimento formatado de uma maneira adequada, aquilo é uma forma transformadora na vida dela. Então, sim. Aí você fala, tá, esse cliente, eu trabalho com gosto. Né? Então, pessoas, né, que essa história, né, visar só o lucro, não botar realmente qualidade naquilo que elas fazem. Muitas vezes estão no começo, não conseguem fazer o melhor material PDF com a melhor arte gráfica. Isso é outra coisa. Né? A tal da perfumaria, da beleza, vende, material bonito vende sim, é uma delícia ver um material bonito, um PDF bem formatado, né? Com todas as orientações de design.
respeitadas. Só que se aquilo ali não vai auxiliar a pessoa no que ela precisa, não serve de nada. É só Então, uma vitrine, né? exato, uma vitrine cheia de fantômas, né, manequim, né, de conceitual, porque não tem Hum, substância. Então, isso é uma coisa que eu vejo. E na hora de falar com o cliente, isso é importante colocar para ele, né? No caso, o cliente é a pessoa que eu estou auxiliando. É sim. interessante falar para ele, né? Porque, sim, a pessoa tem que vender o trabalho dela, né? É justo, belo moral que ela venda o trabalho dela e receba por isso. Mas também é justo, belo moral que quem compra receba aquilo que está sendo vendido. Então, Hum, isso é um ponto, sabe? Combinou, tem que ser entregue com a melhor qualidade que a gente consegue fazer, dentro do orçamento que a gente tem, dentro do tempo que sim. a gente tem. Então, são essas variáveis, né? Então, tem que equilibrar esses pratinhos. Então, isso é uma coisa que eu também coloco, né, na hora de trabalhar. A Sim. pessoa tem essa mesma mentalidade? A pessoa tá junto comigo mesmo? Ou, só, Uhum. ou ela quer só que eu faça e para ela, tá bom. Não, não é assim, né? Então, acredito que esses valores são importantes. Claro que eu não sou perfeita, né? Muitas vezes eu acredito que tem coisas que podem ser otimizadas. Muitas vezes eu fico debruçada num negócio, eu levo muito tempo para fazer, porque fico vendo muita variávelzinha. Muitas vezes é o simples que funciona, né? Que o pessoal fala. Tá, funciona, entrega, quem receber vai ficar legal. Depois a gente pode entregar uma melhoria? Pode, depois a gente pode entregar uma melhoria. Então vamos, Uhum. né? Então esse aí é o pessoal, né, que vai gerenciamento de projeto, tem que mexer com isso o tempo todo, né? Entregar dentro do prazo, com a qualidade esperada, dentro do orçamento. Uhum. Então, eu acho que assim, se esses fatores estão equilibrados e é algo que realmente é transformador na vida da pessoa, né, não é uma enganação, porque tem muito curso online que é enganação. Né? Então, qual que é o cerne? Entrega mesmo, a pessoa, o especialista, né? Quem tem o conteúdo, a gente fala que é o especialista. O especialista realmente entrega algo de valor, então também condiz com o que eu penso. Sim. Acho que é importante, né, a gente trabalhar com alinhado com aquilo que a gente pensa, né? Então a gente vira, né, uma máquina de fazer dinheiro, né? Que no final das contas, tá, o dinheiro é bom, mas às vezes a gente não passa aquilo que a gente quer e cai na gente mesmo, né? Coisas que a gente não concorda, Sim, né? vira um fim em si mesmo, e não é esse o objetivo, né? Acho que a gente não tá aqui para isso. Quem faz isso quer falar, tá, então faz, mas não sou partidária desse ponto. Sim. E você estava falando agora sobre questão de gestão de tempo, né? De tudo que a gente tem que fazer. Então, agora perguntando, né? Como você concilia todos esses seus projetos e ainda produz conteúdo, né? Olha, eu vou falar para você que eu falo assim, eu também é uma eterna briga comigo mesma. Uhum, Tanto que assim, eu tenho a história dos pratinhos, né? O que eu aprendi? Tem pratinho que a gente não pode deixar cair. Às vezes titubeia e cai, né? Por exemplo, pratinho da saúde, né? É família, é filho. Tem coisa que não tem. Tem coisa que sai do nosso controle. E tem coisas que a gente tem que ver qual é a prioridade naquele momento. Esse ponto que você colocou, para mim é um ponto que eu tenho mais dificuldade. Ó, falando em criança, esse é o ponto que eu tenho mais dificuldade, porque eu quero estar, vamos dizer assim, imerso em tudo que eu estou fazendo, né? Da melhor forma, eu quero me debruçar aqui, e a gente não consegue. Então, eu acredito uhum, que esse é um movimento que minha vida toda eu fico passando, não. Né? Não é assim. Tá, o que eu consigo fazer? Né? Então, hoje, né, você fala, tá, Simone, o que você está fazendo hoje, então? Vendo o que eu preciso entregar dentro do uhum, limite, né, de tempo, né, esse é o tempo, isso que eu tenho que fazer. Se eu entregar isso, eu atendo o objetivo. Eu consigo fazer a mais? Não consigo. Né? Ou aviso a pessoa, olha, consegui fazer até aqui. Combino antes. Então, uhum. isso é algo que é um exercício que é interessante a gente fazer. Quando tem outras pessoas envolvidas, combina antes o que consegue entregar, o que não consegue entregar. Para mim, ainda é muito difícil organizar, né? Trabalhar em casa
com criança, com o tempo todo sendo interrompida, vamos dizer assim, né? Interrompida no seguinte sentido, é mensagem de WhatsApp que chega o tempo inteiro. Né? Então, comunicação com a equipe, atividade, WhatsApp o tempo todo. E uma coisa que eu tô procurando exercitar, ainda não tô boa nisso, tô longe de estar boa, mas procurando exercitar cada vez mais, é fazer janelas de tempo para as coisas. Porque muitas vezes, o que eu percebo? Que eu perco tempo, eu comecei uma atividade, paro, aí eu faço outra, aí depois eu volto para aquela primeira, aí eu tenho que retomar aquela primeira, é totalmente contraproducente. E eu faço muito disso. Eu brinco que eu começo, quem trabalhou com desenvolvimento de software sabe, né? Que a gente chama thread, quando você começa um processo aqui, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas nenhum termina, aí fica consumindo memória e vai pro ralo, né? Então o que eu tenho, isso eu tenho que forçar, não é natural meu. Comecei um negócio, antes de começar, tá, isso eu posso começar agora, eu vou conseguir acabar agora, ou eu faço depois. Anoto. É papel. Nossa, sim. É agenda. É post-it. Né? Só que o que eu tô tentando fazer agora, criar um jeitinho meu onde eu consigo ver tudo, né? Tá, essa aqui é a agenda com os horários, essa aqui é a agenda de atividades que eu tenho que fazer. Né? E botar alarme no celular para me lembrar que eu tenho que parar e cuidar de janta e pegar a criança da escola. Eu não lembro, isso é um defeito grave meu. Então, é um exercício que não é natural para mim, sabe? E é isso que eu tenho procurado fazer, conversar com pessoas que têm uma produtividade muito maior que a minha. Então, eu troco uma ideia. E aí, o que você está fazendo? Tem gente que é do papel, tem que pôr no papel e ir riscando. Tem gente que se dá muito bem com a agenda digital. Tudo bem, eu percebi que papel é legal porque tem um movimento sinestésico. Você pegar o lápis, anotar, e eu tenho memória fotográfica, então eu lembro que eu botei aquilo naquele lugar. Né? Então, é isso aí que eu tenho feito para me organizar. Outra coisa também é ver quais ferramentas, testar a ferramenta. Né? Então, muitas vezes em gerenciamento de projeto, se você antes eu usava muito o quê? Planilha Excel. É a dona das planilhas, planilha para todo lado. Chega uma hora que só a planilha não funciona. Então, agora, né? Qual que é o objetivo agora lá com a equipe? Integrar as pessoas a usarem ferramentas de gestão de atividade online. Porque daí todo mundo olha, a pessoa recebe mensagem, e-mail, que tem atividade para ela, ela vai lá e dá baixa. Né? Então, assim, tem coisa que devido ao fato da gente viver num ambiente tecnológico, né, digital, vamos dizer assim, você tem que, às vezes, são ferramentas que precisam ser usadas. Tem outras não, que esta tecnologia aqui, do papel, também funciona. Então, o que eu falo, né? Tem que tentar, tem que fazer, tem que ver aquilo que serve para cada um. Né? Mas agora é importante colocar que eu percebo. Você fala, não, eu vou fazer isso nesse tempo, né? E vou dar o meu melhor. Acabou, agora eu preciso mudar a chave. Né? Tá um relato assim, né? De que esse processo pode não ser natural, né? Que o meu não é. Tem pessoas que são extremamente. A gente, na empresa, né? Na agência. Eu trabalhando, tem uma pessoa lá, a Rebeca, ela é extremamente organizada, assim, ao ponto de falar. Ai, não sei, é o jeito dela. Sim. Tô abençoada, né? Então, assim, pra mim, não é um esforço natural. Apesar das pessoas me verem de fora, falam, nossa, mano, você é organizada. Eu falo, eu sou organizada porque o negócio não é meu, é dos outros. Porque o meu mesmo, eu peno, né? Falou, eu queria ter uma Simone pra me ajudar. Né? Porque muitas vezes com as minhas coisas eu vou deixando de lado. O que eu vou deixando de lado? É uma atividade física. Né? Muitas vezes caprichar mais numa refeição, com mais legume, com mais... Aquela coisa que todo mundo sabe. Com mais legume, com mais salada, comer mais fruta, né? Tomar mais água, né? Então é aquelas coisinhas que no somar vão te trazer uma qualidade de vida. Não te traz no curto prazo, mas te traz no longo. E às vezes é coisa que você tem que pôr na agenda mesmo. E eu fiz isso. Né? Avisei a equipe que tem determinados momentos que eu não vou estar online, eu vou estar offline, porque eu preciso parar para fazer a refeição. Eu escolhi trabalhar de casa, eu escolhi não atuar no CLT para ter uma liberdade.
Só que essa liberdade não pode ser com libertinagem, né? Não pode ser, né? Aí você aprende, né, que ter regra te traz liberdade. Então, parar para fazer a refeição, parar para fazer a refeição com a família, Uhum. né? Isso é algo que a gente é uma cultura que, em casa que a gente preza muito, né? Fazer a refeição junto, às vezes não dá, às vezes não tem como. E tudo bem, mas a maioria das vezes a gente preza por isso. E isso eu sou muito grata por trabalhar em casa, porque eu consigo Uhum. fazer essas coisas, né? Só que, por exemplo, o meu horário é deslocado, então de noite eu trabalho muito à noite. É o Uhum. horário que meu filho vai dormir, é o horário muitas vezes que eu tô aqui. Ou de manhã. Sim. Então tem dia que o povo me vê tomando café 4:30 da manhã, 5 da manhã, eu tô postando foto com a canequinha de café. Eu adoro acordar esse horário. Tem dia que eu não consigo. Por quê? Eu vou dormir 9:30, 10 horas. Ontem eu fui dormir, eu acho que já era perto da meia-noite, com a cabeça pilhadinha. Uhum. Né? Aí não tem como acordar cedo, não tá com a conta não fecha. A Não. conta E, e no final das contas, esses momentos, né, fora da vida profissional, também desenvolve a gente profissionalmente, né? E é importante esse desenvolvimento, né? Eu acho que tudo está conectado. Tudo está Uhum. conectado. Então, se a gente não está disposto a olhar essa conexão, não está disposto a ver que. Eu vejo, não sei, óbvio que não é da sua época, né? Mas não sei se você viu um filme do Karate Kid, né? Que é o Sim. Sr. Miyagi. Sr. Miyagi, manda o Daniel San pintar a cerca, né? E fica lá. Mas por que eu tenho que fazer isso? Pinte a cerca, Sim. né? Faça assim. Porque tem um objetivo que o aprendiz naquele momento não está vendo. Mas o mestre sabe, porque ele já passou, já trilhou a jornada. Então essas Uhum. histórias que mostram jornada são ricas. Porque a vida real é a vida como ela é, assim. Então o fato de eu me treinar para agora é a hora de parar. Eu só tenho 30 minutos. Nesses 30 minutos eu tenho que usar da melhor forma possível. Então o que eu faço? Põe o celular longe, foco Uhum. total, né? Porque o fato do celular estar ali, você olha para ele. Sim. Não tem como, né? Às vezes eu ponho outro cômodo. Ponho outro cômodo, ponho alarme, eu ponho alarme no computador para tocar daqui meia hora, que eu tenho que parar para fazer tal coisa. Então, nessas horas que às vezes você tem. Sabe aquele dia que você tem mais apertado, você fala, gente, o dia foi tão corrido, mas eu fiz tanta coisa. Dá um negócio gostoso depois, não dá? Porque você fala, gente, eu rendi muito, porque eu tinha só aquela janelinha de tempo. Uhum. Então é isso que eu tenho, sabe, me policiado para aproveitar melhor o tempo com aquela janela. Porque se eu quero fazer muita coisa, né? Tem vários clientes, várias coisas que eu quero fazer. Estudar, então, tem um monte de livro que eu comprei e não li. Fala, ai, comprei mais um livro, porque, ai, meu Deus, pra pôr na minha pilha de quero ler. Então, às Sim. vezes é 1, 2 páginas por dia, naquela janelinha que você para respirar, que no longo tempo você fala, puxa, valeu a Ainda bem, pena. Então, eu acho que é né? o longo prazo que a gente tem que olhar, né? É, finalizando aqui, Simone, eu queria então que você deixasse dicas, né, conselhos para as pessoas que querem começar é, seguir, né, na área da educação, nesse mundo, né, nessa área aí. Ah, porque a gente tem que olhar assim, a partir do. O pessoal fala muito, marketing digital, o pessoal esquece, isso aqui é uma área realmente é de educação, você está ensinando, você está Sim. vendendo conhecimento. A partir do momento que você vai vender conhecimento, você fala, tá, eu vou ajudar quem? Então, esse é o primeiro ponto. Quem que eu quero Uhum. ajudar? O que eu sei que outras pessoas vêm perguntar para mim? Muitas vezes, sei lá, né, vamos chutar, um dentista que quer começar, um dentista que quer ensinar o que ele sabe. Tá, mas o que as pessoas vêm perguntar para você? Muitas vezes você pode não ensinar para outros dentistas. Muitas vezes você pode ensinar para uma mãe, para um pai que tem uma criança pequena. Então, passar esse conhecimento a respeito de, sei lá, de higiene bucal para a criança pode ser um negócio legal. Ou às vezes não, ou às vezes profissionais recém-formados vêm até você, né? Por exemplo, Ana Beatriz, ai, como que eu come? Ai, eu quero trilhar o jornalismo e não sei por onde começar. Então você fala, Uhum. então você lembra da sua jornada, os Sim. pontos, principalmente os pontos que para você foi bem tortuoso e que você venceu. E você mostra para Uhum. a pessoa que ela também pode vencer, né? A pessoa fala, mas eu tenho tal problema. Tá, qual que é a sua realidade? Olha para a sua realidade. O que você pode fazer de bom com a sua realidade? Então, é isso que eu penso, que
transmitir o conhecimento não é só simplesmente ensinar. Eu posso ficar aqui falando, acho que eu estou ensinando, mas então eu só estou falando. Né? É perceber se o outro realmente está a fim de aprender. É isso que a gente contou, né? Tem que ter o receptor, o emissor, a mensagem e o meio, né? Tudo tem que estar orquestrado. A outra pessoa quer realmente aprender, a outra pessoa percebe que realmente ela tem um problema e que esse problema pode ser resolvido. E se colocar numa postura também de aprendiz. Se colocar na postura aonde eu preciso entender o outro, eu preciso me colocar no lugar do outro, mas não com a minha visão, com o jeito que eu vejo. Com a visão que ele tem da situação dele no contexto que ele está. E isso não é fácil, isso é um exercício diário. Muitas vezes você não está muito legal. Né? Eu, por exemplo, passei num período aí, né, no hiato de produção de conteúdo, estava revisitando um monte de coisa. Várias situações acontecendo, você fala, tá, agora eu quero voltar. Sempre é tempo de voltar, sempre é tempo de fazer, de recomeçar. Então, isso faz parte do aprendiz, né? Sim. Muito obrigada, Simone, por esse conhecimento, por todos os outros que a gente conversou aqui. Agradeço pela sua presença e sua disposição, né, a conversar comigo, né? É muito bom conversar, né? Aquilo que a gente falou sobre comunidade, que a gente sempre gosta de estar perto. Não sei se é porque eu sou da área da comunicação, mas eu sempre amei isso, né? E é um privilégio, né, ter você aqui no Air Club, o desenvolvimento do nosso projeto, né? E com o nosso objetivo, né, de acrescentar nas comunidades e transformar as ideias em movimento. Muito, Ana Beatriz, a você e a Air Club pelo convite. É um prazer acompanhar vocês, né, também usar a comunidade como usuária. Sim. Né? Eu faço parte da roda de negócios da Baraba, que está dentro da Air Club. E é muito bacana, né, ver como as novidades que vocês colocam, tudo que é feito para criar conexão, à disposição de vocês em ouvir, nós que estamos usando a ferramenta no que pode melhorar. Então é muito bacana, é legal ver como as coisas estão tomando forma e participar de tudo isso é muito legal. Eu fico muito feliz e agradeço muito. Muito obrigada, Simone. Então, depois eu te passo as informações da live e eu agradeço a todo mundo que assistiu e até mais, gente. Eu agradeço. Um abração, tudo de bom.